Boa noite a todos. Acredito que já estão todos conseguindo me ver e me ouvir. Sejam bem-vindos ao nosso encontro essa noite. Eu sou a Adriele Vitória, coordenadora de marketing da Profer, e vou estar acompanhando vocês aqui hoje no nosso bate-papo para falar sobre monitoramento de preço do concorrente e como desenvolver uma estratégia de precificação que gere mais margem e competitividade para o varejo farmacêutico. Vou já de cara convidar os nossos convidados, Edmilson e o Paulo, né, que são nossos convidados, e para a gente não perder tempo e começar logo o nosso bate-papo. Antes de começar, eu também quero falar um pouquinho como que vai ser o nosso encontro hoje, né? Primeiro, os nossos convidados vão se apresentar, e no final a gente vai ter um espaço aberto para quem tiver dúvidas, quiser mandar aqui no chat, nos comentários, alguma pergunta, vocês vão ter sim esse espaço ao final, tá certo? Então vamos lá. Vou convidar agora o Edmilson e o Paulo. Olá, Edmilson, boa noite, bem-vindo. Olá, Adriele. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Adriele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ed. É um prazer estar com vocês aqui essa noite e acredito que para vocês também, né? Porque é um tema que a gente vem trabalhando forte aí, que pode gerar muito valor para quem está assistindo a gente essa noite. Para começar, eu gostaria, pode começar pelo Edmilson, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência, né? E o que você pode agregar aqui hoje nesse encontro. Beleza, obrigado aí pelo convite aí, Adriele. Bom, muito feliz de estar aí podendo falar desse tema que para a gente é nosso dia a dia, né? A gente adora falar, né? Que pena que vai ser mais ou menos 1 hora de duração, né? Que se deixar a gente vai falando. Então, me apresentando aqui, na verdade, o meu próprio nome já sugere aí, varejão, né? Já sugere no nome. O pessoal brinca que eu sou um predestinado, né? Tinha aquele quadro do Boechat na rádio, que ele falava dos predestinados, né? Aquelas pessoas que tinham o sobrenome, né, ligado à atividade profissional, né? Então, eu sou o predestinado aqui. Bom, e falando um pouco sobre mim, eu tenho um caminho mais acadêmico, né? Antes de chegar até aqui, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em economia pela FGV, fiz parte do doutorado lá na UCLA, na Califórnia, onde me especializei em ciência de dados. Bom, nesse período aí acadêmico, eu estudei bastante modelos econômicos que fazem estudos pelo lado da demanda, né? Ou seja, como que o preço afeta as vendas, afeta a decisão, tomada de decisão dos consumidores. Bom, aí depois da academia, tive aí uma passagem mais longa em consultorias, então trabalhei com diversos setores de atividade, muitas vezes com preço, né? Trabalhei também no mercado financeiro, como analista de inflação, então, sim, sempre trabalhei com preço de uma forma ou de outra. E há 3 anos estou empreendendo no mercado de inteligência artificial aplicado, né, à precificação. E há quase 2 anos fundei a Profer junto com o Vinícius Pantoli, onde a gente tem aplicado todo esse nosso conhecimento e essa nossa experiência para o setor, principalmente o varejo em geral, mas principalmente o varejo farma, mais recentemente. Acho que eu já falei bastante aí, Adriele, vou devolver a palavra para você. Você está no mudo, Adriele. Pessoal, vou me apresentar aproveitando, né? Eu sou o Paulo Botelho, não tenho varejão no nome, né? Mas estou no varejo aí há bem um tempo, né? Estou há 10 anos atuando já no varejo farmacêutico, né? Eu sou graduado em administração e pós-graduado em gestão de produção pela PUC aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Estou desde o chão de fábrica mesmo, né? Já desde essa minha trajetória do varejo, eu sempre atuei até em loja, na área comercial, na área de categorias. Foi no pricing, né, que eu tive meio que uma paixão à primeira vista pelo tema, né? Foi onde eu me especializei mais. Tenho uma certificação internacional em pricing pela PPS, que é a Professional Price Society.
já atuo na área há mais de 5 anos, em diversas partes da área de precificação, que não é só a base price, que é o preço regular, né? Tem a parte do preço promocional, e os markdowns também, que são os queimões. Então, a gente estudou muito isso ao longo do tempo. E, como o Ed falou, assim, conversar de price é sempre muito prazeroso, e se a gente não se policiar, a gente vai ficar aqui conversando essa noite inteira de price, né? Claro que hoje o tema maior vai ser a parte do precificação dos concorrentes, mas eu acredito que vai ter vários momentos aí que a gente vai poder conversar bastante sobre pricing ao longo do tempo. Perfeito, perfeito. Vocês que estão aí assistindo a gente, viram que realmente temos convidados de peso, né? Sou suspeita para falar, porque eu admiro muito ambos. E, assim, só tem a agregar nesse encontro, e são muito, muito feras mesmo no assunto. Bom, para a gente começar, então, Edmilson, eu já queria te pedir para introduzir, né, esse tema que é bastante importante, porque antes da gente falar de monitoramento de preço, é muito, muito importante a gente entender um pouco de onde vem a importância de monitorar o concorrente, né, em que etapa da precificação, em que parte da estratégia de precificação isso começa a ser aplicado. Então, eu gostaria que você já começasse falando sobre isso e também sobre sua experiência, alguns desafios que você vem percebendo ao longo dos anos e que eu sei que a gente da Profer vem desenvolvendo soluções cada vez mais inovadoras para ajudar quem está no mercado. Beleza, vamos lá. Bom, esse assunto de monitoramento de preços de concorrentes é um dos que eu mais gosto de falar com o pessoal do setor. Um dos motivos é porque tem alguns causos, né, engraçados, né, tem uns curiosos, né. Então, hoje a gente vê aí, conversando, né, quando a gente conversa com muita gente, né, do setor, e aí o pessoal comenta, né, como é que faz para pesquisar preços de concorrentes, né. Aí tem que ir na loja do vizinho, aí fica perguntando, aí chega lá com uma lista, começa a perguntar, e o vizinho já fica ali, né, desconfiado, o que que essa pessoa está perguntando esse monte de preço e tal, aí dá confusão, dá bafafá, enfim. Então é um assunto, vamos dizer assim, curioso, né, para se falar. Mas é um assunto também muito importante, porque, no varejo farma, né, eu que estou aqui, não sou muito antigo no setor, mas o tempo que eu venho acompanhando, as empresas tiveram, né, as farmácias tiveram um aumento do número de SKUs. Hoje em dia, a gente vê aí as farmácias por volta de 10.000 SKUs, algum tempo atrás era por volta de 6, 7, né, então tem crescido, ou seja, vai se tornando mais difícil, né, precificar, são muitos itens para serem precificados. E além disso, nesse período pós-Covid, o que aconteceu foi que as pessoas passaram a comprar muito online. Às vezes comprar ou às vezes simplesmente pesquisar o preço lá, e não necessariamente comprar, mas você acaba entrando no site ali das empresas, dá uma olhada, ver como que está o preço e tal. Então isso acirrou a competição por preços, né, então a gente vê, né, essa questão de multicanais, né, tem sido muito falado no setor. Outro ponto que eu destacaria também é que a gente é um país de inflação alta, né. Infelizmente a gente, enfim, tem essa tradição de inflação alta, e nesse contexto de inflação alta, né, manter os preços sempre atualizados fica muito importante, essencial para a saúde do negócio. Então você tem que estar sempre ali de olho, né, quando você reprecifica, né, você tem que estar de olho: "Poxa, será que como é que essa minha reprecificação, né, esse reajuste aqui tá em linha com o que o mercado está praticando, não está?". Então, isso gera uma certa insegurança, né, para as redes, é o que a gente tem observado. E aí, como é que normalmente, né, são basicamente, pra não me alongar demais aqui, são basicamente 3 metodologias, né, para se fazer precificação. Uma, o o farmacêutico ali, a rede ali, ela olha o seu custo e sobre esse custo coloca um markup ou uma margem, enfim. Ou seja, você só observa o seu custo e coloca uma margem ali de lucro que você quer ter para poder ter um resultado econômico ali no final do dia, tá. Qual é o problema? Um dos problemas, né,
dessa forma de se precificar, é que você, eventualmente, seu concorrente vai estar precificando um valor menor do que o seu, e seu concorrente, né, nesse sentido, pode ganhar um pouco ali da sua clientela, do seu market share, né. Então, uma segunda forma de precificar, que não necessariamente é totalmente, distinta dessa, pode ser complementar da primeira, né, é você olhar o preço dos concorrentes e você precificar de acordo com os seus concorrentes. E aí você pode ter, por exemplo, uma meta, ou seja, ó, eu quero estar sempre, sei lá, 5% mais barato do que o meu concorrente, né. Depois a gente fala sobre o que que é o seu concorrente, mas, ou seja, eu quero estar 5% mais barato do que o meu concorrente. Então, vou pesquisar o preço desse concorrente e vou botar ali um pouquinho mais baixo o meu preço. Então essa é uma segunda forma de se precificar, essa que a gente talvez vai falar um pouco mais aqui, vai se aprofundar um pouco mais aqui. Ainda teria uma terceira forma, mas que a gente não vai entrar muito aqui, que é na percepção de valor. De certa forma, é você tentar entender o quanto que o seu cliente está disposto a pagar, o quanto que o seu produto ali, o seu serviço está gerando de valor, e você precificar mais próximo a esse valor sendo gerado ou percebido pelo seu cliente. Tá? Mas aqui a gente vai tentar focar nessa segunda metodologia, que assim, ela não anda totalmente, né, sozinha, né? Ela anda muito em conjunto com a primeira, que é com base nos custos. Tá? Perfeito. E aí, se você estiver falando demais, você me corta aí, hein, Adriane? Não, não, é muito importante você trazer, né, essas diferentes formas de precificar e a importância e o papel de cada uma na hora da formação de preço em si, porque não é que uma informação seja mais importante que a outra, elas acabam sendo complementares para que a gente desenvolva uma estratégia que seja sistêmica, que seja mais completa e inteligente, né? Então, entender que existem diferentes pontos que cada negócio tem que olhar na hora de tomar suas decisões, estabelecer a sua política de preço, que foi o que você trouxe aqui para a gente, realmente eu acho que é o essencial, né? A gente consegue ter essa visão, esse cenário macro aí da estratégia de precificação. Mas um ponto que você abordou, tocou, né, e que eu acredito que é importante você esclarecer aqui, é justamente o papel que o preço desse concorrente vai ter na hora de desenvolver uma política de precificação, porque, como você falou, né, não só na parte de você captar esses dados da maneira correta, não indo à loja do seu concorrente, que é uma coisa que não é tão viável, mas também saber como utilizar esses dados na estratégia de precificação para que você posicione adequadamente os seus produtos no mercado, eu acho que essa é a chave, é o grande segredo, assim, né? A grande informação que a gente tem para transmitir hoje. Como posicionar a partir de usar esses dados, né, do concorrente, esse preço, não para copiar, que não seria nada inteligente, mas para desenvolver a nossa própria política de precificação. Aí você pode ficar à vontade para falar sobre esse tema. Pois é, assim, a gente, acho que ninguém discordou até agora do que eu falei, no sentido de você, né, você vai ter um custo, você vai botar uma margem ali para você ganhar algum dinheiro no seu negócio, e você também vai ficar de olho ali nos concorrentes, né, falando de uma forma ainda um pouco abstrata, sobre o que é o concorrente. Aí a questão que surge na prática, que talvez seja o que as pessoas estejam aí assistindo, querendo entender melhor nossa visão, tá, mas primeiro, qual produto, né, eu vou competir em todos, né? Eu tenho que olhar o preço de todos os meus produtos, ou de uma quantidade muito grande. Quem eu vou competir com os concorrentes ou não? Então, em linhas gerais, assim, isso vale para varejo, vale para outros setores, vale para farmácia, para outros varejos também. Quando você tem produtos que você tem um ciclo de vida mais curto, são produtos que normalmente você não tem uma competição por preços muito grande, né? Por quê? Porque são produtos que normalmente têm alguma disrupção, o cliente acaba não guardando o preço daquele produto, que ele tem uma vida curta, né? Você lança ele pouco tempo depois, ele já saiu do mercado, então o cliente acaba não guardando muito o preço daquele produto, formando uma referência muito refinada. Então, são produtos que acabam que você não precisa ali necessariamente estar tão preocupado assim com preço de concorrentes. Então,
essa questão de ciclo está ligada também a essa diferenciação de produtos. Se forem produtos que você consegue ter uma diferenciação, talvez você também consiga aí, fugir um pouquinho dessa competição por preço. Então, por isso que fala-se muito sobre diferenciação, né? É claro que em farmácia, como boa parte ali dos produtos são vendidos em muitas redes, é o mesmo produto, vamos dizer, vou chamar uma commodity, né? Mas é um produto que é o mesmo produto em muitas outras redes, é difícil você fugir, você conseguir gerar uma diferenciação em termos do produto, né? Você acaba, às vezes, conseguindo gerar alguma diferenciação em termos de outros serviços que você tem ali na sua farmácia, de outros valores que você entrega ali para o seu cliente, que aí você consegue gerar alguma diferenciação que te permite ter preços ali diferentes dos seus concorrentes e mesmo assim você conseguir ser competitivo. Então, uma forma de você talvez não voltando à pergunta, né, que era quais são os produtos que eu tenho que precificar, se você for uma rede que consegue ter uma diferenciação, às vezes em algum serviço, às vezes em algum produto associado a algum serviço, você consegue também fugir um pouquinho dessa competição. E também em mercados onde há transparência de preço. Então, esse é um aspecto importante. Nem todos os produtos você tem transparência de preço. Então, transparência de preço, como o próprio nome sugere, é você saber se você consegue descobrir o preço. Então, quando a gente fala de e-commerce, é muito mais fácil você saber o preço dos concorrentes. Então, você entrou num site para fazer a compra de um produto, que seja um medicamento, não medicamento. Você com um Alt Tab, né? Alt Tab são aquelas duas teclas que você aperta no teclado que muda a janela, né, para uma outra janela. Então, você entra em 3, 4 aí, redes que você costuma comprar, você vai lá, olha o preço de todos. Então, é muito fácil você ter essa transparência de preço, né? Você saber o preço de todos os concorrentes. Então, acaba que no e-commerce essa competição por preços ela é mais acirrada. Então, quando o mesmo produto vem no e-commerce ou em loja física, competição por preços, né, essa sua necessidade de saber, né, o preço do seu concorrente para se posicionar é maior no e-commerce do que em loja física. E quando a gente fala em loja física, o que está para dentro do balcão é mais difícil também você saber os preços, né, dos concorrentes. É claro que tem produtos que você acaba Desculpa, tanto é mais difícil você saber o preço dos concorrentes, como os dos clientes também é difícil saber o preço de várias redes. Tem que ficar visitando, perguntando e tal. Então, produto para dentro do balcão, a sua necessidade aí talvez fique um pouquinho menor do que o produto que está para fora do balcão. Tá? Então, esse é um aspecto aí que eu queria pontuar, né? Ou seja, para todo mundo ter essa ciência do que tem que ter maior cuidado em saber ali preços de concorrentes. E aí, o que mais eu traria aqui, que aí é um assunto longo, que o que é o concorrente. Então, eu falei aqui, estou falando até agora aqui bastante sobre saber o preço do concorrente, se é importante ou não é, qual produto. Agora, quem é o seu concorrente? Né? É difícil saber, né? Porque você tem vários aspectos relacionados ao concorrente. Então, para começar, né, você tem que saber que tipo de valor você está entregando, né? Que tipo de rede você é? Você é uma rede que é uma rede, vamos dizer assim, barateira? Você entrega alguma conveniência? Você entrega que tipo de serviço você entrega além só do produto? Ou será que o único serviço que você entrega é um preço baixo, né? Então, a primeira coisa é você selecionar quem é esse seu competidor. Você compete só com eu tenho um caso assim, né? Alguns casos que a gente vai vendo mais padrão, né? Então, farmácia de bairro. Às vezes o camarada tem uma farmácia de bairro e ele fala assim, não, o meu concorrente é a farmácia ali do outro lado da rua ali, ou na outra esquina, ou no outro quarteirão. Só que às vezes ele tá posicionado, né, num bairro, né, residencial, e as pessoas vão trabalhar no centro da cidade. Então, muitas vezes a pessoa vai no centro da cidade, está ali no horário de almoço e tal, desceu para fazer alguma coisa, passa na farmácia e vai ali, vai olhar um preço, né, eventualmente faz uma compra. Então, não dá para dizer que se você é uma farmácia de bairro, você necessariamente compete só com as farmácias do seu bairro. Você pode estar competindo com as farmácias de toda a cidade. Eventualmente, você está numa cidade, uma cidade mais dormitório, que as pessoas vão na outra cidade trabalhar e voltam, o que acontece é a mesma coisa. Você está competindo com as farmácias da outra cidade. Então,
essa questão geográfica não é tão simples assim, né? Você saber com quem você está competindo. Aí, então, tem essa questão geográfica, que é difícil. Às vezes depende de como eu estava falando, do que tipo de serviço você oferece, às vezes você pode estar competindo mais com grandes redes, aí, as vermelhinhas, aí, essas mais conhecidas, né? Por serem redes que têm aí uma questão mais de conveniência, tem sempre ali uma vaga na porta, estão posicionados em lugares de grande fluxo, então você eventualmente pode estar competindo com essas redes maiores, ou você pode, não, a minha loja ela tem, sei lá, uma quantidade menor de produtos, ela é menor, tá, não tem vaga, então estou competindo mais com quem oferece outro tipo de serviço. Então é importante você saber como você se posiciona, essa parte do posicionamento em termos do price é muito importante, e em termos, inclusive para competição, né? Você tem que saber como você está posicionado, que uma vez que você conhece seu posicionamento, você vai procurar quem se posiciona parecido com você para você entender quem é o seu competidor. Então isso vale para a farmácia, mas quando você vai pegando os não medicamentos da farmácia, isso vai se tornando ainda mais complexo, porque eventualmente você está competindo com autosserviço, está competindo com outros segmentos que não só a farmácia. Então aí isso vai se tornando um pouco mais complexo. Com certeza. E ainda tem mais coisa, mas eu vou deixar você falar ainda, senão para me cortar, senão eu vou falar. Não, com certeza, eu ia tocar nesse assunto, né? Que além da gente não estar mais competindo localmente com ninguém, a gente está competindo através da internet, a gente está competindo principalmente em farmácias, até com outros segmentos. Então, assim, é uma farmácia que vende um sabonete, vende produto que um mercado ou outra loja vende. Então, é muito importante a gente ter a ciência, né, de quem é o nosso concorrente, de fato, de quem são esses nossos concorrentes. E aí, eu já vou trazer para o Paulo, que tem, né, bastante experiência nesse setor específico, nesse segmento específico de farmácia, o que, Paulo, na prática, a gente tem que saber para lidar com desafios de identificar esses concorrentes, pegar essas informações e utilizar na nossa estratégia de precificação. Bacana, Adriele. Então, antes disso, antes de entrar nesse tema, né, de como a gente vai utilizar os preços dos competidores no dia a dia, eu daria um passo atrás, né? O Ed falou muito bem, né, de 3 princípios que a gente fala de precificação, né? Uma precificação que a gente chama de mais básica, que é a precificação por markup, né, que você analisa o seu custo, quanto que você quer ganhar em cima daquele produto, e você gera um preço de venda. Você tem uma precificação mais avançada, né, quando você fala de algoritmos e tudo mais. Mas nada disso é possível sem uma palavra-chave que a gente chama na precificação, que é muito importante, que é a informação, né? O seu nível de informação, normalmente, ele dita o seu potencial de precificar, né? Por quê? Porque conforme você vai tendo inputs de informação, você consegue ter mais detalhe na tomada de decisão, né? Então, as grandes redes, por exemplo, eles tendem a ter preços mais estudados, vamos por assim dizer. Por quê? Porque são empresas de um porte maior, eventualmente tem um nível de informação maior. Então, quando a gente traz isso, né, para dentro do mundo de precificação por concorrentes, a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Eventualmente, as redes pequenas ou médias, elas não vão conseguir ter o investimento que uma grande rede tem, por exemplo, né? Uma grande rede, por exemplo, vai ter uma área de pricing completa, ela vai ter uma área de inteligência de mercado, ela vai ter um time de pesquisa, ela vai ter contratado provavelmente institutos de pesquisa, como a IQVIA e Nielsen, por exemplo, que são grandes institutos que trazem informação de mercado. Então, quando você vê o simples preço de uma grande rede, não é só o cálculo de markup que essa rede fez, ela fez todo um estudo mercadológico por trás daquilo, né? E aí, como que a gente utiliza essa informação do preço do concorrente de maneira assertiva para o cara que é menor, para a pequena rede, para a rede média, né? Como que ele utiliza essa informação de maneira inteligente? Pensa que é o seguinte, assim, basicamente a grande rede ela já fez o estudo para você, né? Ela já estudou concorrente, ela já estudou mercado, ela já estudou a elasticidade de preço para chegar naquele ponto ali de preço. Né? Então, você vai tendo esse dado, o que importa para você é a coleta do preço. Então, se você tem informação do concorrente, você joga o que você tem de valor, qual que é a sua estratégia, qual que é o posicionamento da sua empresa em cima desse preço.
né? Eu vou dar algum exemplo. Minha loja, ela é uma loja pequena, porém, eu tenho um custo operacional um pouco menor, visto que eu não tenho vendedor, eu tenho atendente. Eventualmente, eu não tenho estacionamento, igual as lojas das grandes redes têm, então eu consigo ter um custo operacional ainda mais baixo. Então, nota que você, né, você tem que entender qual que é o seu posicionamento. Se você entrega menos, vamos dizer assim, conveniência ao seu cliente, você tem que competir o quê? No preço, possivelmente no preço. Então, você tendo quando o seu concorrente pratica, você consegue eventualmente colocar um pouco mais baixo. Então, nota que você tendo o preço do competidor dessas grandes redes, você consegue bolar a sua estratégia em cima dele. Você não necessariamente tem que seguir exatamente o preço do competidor, né? E aqui eu dei um exemplo para baixo. Eventualmente vai ter exemplos aqui que a gente pode citar que vai ser para cima, né? Você vai se posicionar um pouco para cima. Não é tão comum, mas pode acontecer. E outro benefício de você ter o preço do seu concorrente, você pode usar esse preço para sua até negociação comercial. Por quê? A gente sabe que a pequena e a média rede, o comprador normalmente ele faz a precificação também. Você não tem um time de price. Ou o próprio dono da empresa, normalmente também. Né? O dono compra, o dono precifica, o dono vende. A gente sabe que o dono de pequena farmácia faz de tudo. Então, assim, você tendo esse preço do competidor, vamos pegar um exemplo de qualquer produto aqui. Um produto está R$15 no seu competidor. Você vai olhar o seu custo, está quase em 15, está 14 alguma coisa, e você vende a quase 20. Então, você tendo essa informação clara todos os dias na sua mão, você, na hora que for comprar esse produto de novo, você vai falar para o representante da distribuidora, provavelmente você vai falar, cara, aqui, os caras estão vendendo a 15, você me vende a 15, como que eu vou posicionar com esse cara? Então, você ganha argumento de compra. Né? Então, você consegue argumentar melhor, porque se você só pedir desconto para o vendedor, ele vai olhar para sua cara e falar, amigo, você não me compra nada, como é que eu vou te fazer um custo melhor que o de uma grande rede? Agora, você dando argumento, você tem um poder de negociação um pouco melhor. E mesmo que você não consiga, né, ao longo do tempo, se você não conseguir melhorar essa negociação, porque a gente sabe que é um pouco pesado mesmo, né? A grande rede ela compra muito mais e eventualmente ela pode ter um custo um pouco melhor que o seu. Então, caso você não consiga, principalmente no mundo farmacêutico, a gente sabe que genérico tem muita marca de uma mesma substância, né, de uma mesma molécula, você pode trocar de marca. Então, se você está com a marca X, tentou negociar com o cara, o concorrente está fazendo mais barato, e você não consegue condição, troca para a marca Y. Eu tenho certeza que provavelmente uma marca de genérico você vai conseguir posicionar bem o seu produto. Né? Porque claro que tem a questão de gosto do cliente e tudo mais, mas em genérico em si, a marca é um fator de decisão muito, muito distante na grade de decisão de preço, de escolha do produto. A marca não é. Algumas são muito fortes, mas a maioria o pessoal nem olha a marca. Tá mais, quem compra genérico, normalmente, ele está mais disposto a preço do que marca. Né? A gente sabe que alguns produtos, como produtos de não medicamentos, a gente tem a marca muito forte atuando ali no poder de decisão do shopper, né, do comprador. Mas em genérico, não. Então, esse é um exemplo. Se você identificar, você tendo a coleta de preço diária, você consegue identificar os caras que você não está conseguindo acompanhar o mercado e, eventualmente, se você não tiver sucesso numa negociação comercial, você pode trocar a marca, né? Compra de outra marca e segue o jogo. Então, esses são pequenos exemplos que a gente consegue melhorar a nosso tanto preço, né, se você for olhar a estratégia de preço, quanto a nossa margem, porque você vai procurar cadastrar um mix de melhor margem. E outro fator também muito importante e relevante quando você está trabalhando no monitoramento de preço é que você tendo essa constância, né, você fazendo análise todo dia daquilo, você consegue melhorar a sua margem. Como que você consegue fazer isso? Cara, o Ed falou assim, as farmácias estão saindo de em torno de 6 mil para 10 mil SKUs. As grandes redes atuam com 15, 20 mil SKUs. Então, para você precificar isso tudo todo dia, imagina o mesmo exemplo que eu dei, o comprador, o dono da empresa, tendo que precificar 10 mil SKUs na mão praticamente. Isso se torna uma coisa muito complexa. Já com uma ferramenta de coleta de preços, de pesquisas, que você consegue ter essa informação todo dia fresquinha para você disponibiliza ali 1 hora, 2 horinhas do seu dia, você consegue tratar aqueles produtos que estão gritando, a gente fala que são os produtos que estão gritando lá com o cliente que eu sou careiro, ou que eu sou barato demais desnecessariamente, né? Porque tem aqueles produtos que são os famosos outliers, às vezes eu estou gritando, como eu não consigo ciclar a precificação do meu mix inteiro tão facilmente, porque eu não tenho capilaridade, eu vou ter produtos lá com 200% mais caro, 300% mais caro que o meu competidor, que quando um cliente vê isso, ele vai falar, cara, você está me roubando. E, eventualmente, você não queria estar com aquele preço, é que você não teve tempo de ir lá
e trocar aquele preço, e você também não tinha a informação que você estava caro. Agora que você tem, né, você exporta um relatório, você consegue posicionar melhor esse produto que está mais caro. E também, o para baixo é a mesma coisa, né? Tem produtos que você vai estar deixando dinheiro na mesa, porque você não tem a informação da pesquisa, você pode estar vendendo muito mais barato que o seu competidor, eventualmente você pode subir um pouco o preço, continuar mais barato que ele, e você parou de deixar dinheiro na mesa. Então, nota que o tão rico é o input de competidor na precificação, né? Aqui nós não estamos falando nada de coisas mirabolantes, é simplesmente o monitoramento do preço e a utilização dessa informação no dia a dia. Isso já traz um ganho onde que você consegue recuperar uma margem que, eventualmente, naquele item que eu estava falando no início, que você não conseguia competir por falta de negociação comercial ou falta de custo, você passa a ter uma gordurinha de margem fazendo esse monitoramento todo dia, que você passa a conseguir competir nesses caras também. Então, veja a importância que é a parte da pesquisa de preço e também a análise a partir da pesquisa de preço. Porque, como eu falei, a pesquisa nada mais é que uma informação, né? Nós temos que trabalhar essa informação no dia a dia para que a gente consiga trazer ganhos e rentabilidade para as farmácias. Excelente, excelente, Paulo. Acredito que ficou bem, bem nítido, né? A importância do preço, não só em relação à questão da margem, do lucro, mas como um poderoso agente de posicionamento do produto no mercado, né? Eu que também venho da administração, venho do marketing, a gente estuda, né, que o preço é um dos fatores essenciais na hora de você estabelecer, é um fator de posicionamento que está diretamente ligado ao retorno que a sua empresa vai ter no mercado. Então, assim, não é só desenvolver um preço bacana para me dar a margem que eu espero, é desenvolver um preço que mostre para o mercado, que mostre para o cliente a imagem que eu quero transmitir, né? De que sou careiro, de que sou caro, dos meus produtos. É excelentíssimo, assim. E aí, depois dessa explicação, né, bacana, eu quero perguntar para vocês, né, Edmilson, Paulo, na prática, assim, pontos importantes, né, resultados que esses dados do concorrente pode trazer na nossa precificação, né? Então, assim, se vocês pudesse, Paulo, listar 3 benefícios de se ter esses dados, né? Eu sei que você já explicou bastante, mas para pontuar aqui, porque a gente já sai com isso bem claro aqui do nosso encontro, né? Quais são os benefícios diretos, assim, se você pudesse listar alguns? Certo. Eu diria 3 pontos, resumidamente, né? O primeiro é esse posicionamento de comercial, você ter condições de fazer uma negociação melhor, né? Pode parecer que em algum outro caso você vai se deparar com indústrias muito fortes que você não vai conseguir, mas pensando num ponderado de muitos itens, a maioria deles, ou grande parte deles, você vai conseguir um efeito benéfico na sua negociação comercial. O segundo ponto que eu colocaria é a competitividade. Se você está monitorando seus concorrentes com frequência e você está fazendo uma estratégia, não digo de combate, mas de saber se posicionar em relação a eles, você vai ter provavelmente um índice de competitividade mais saudável. Então, você vai se tornar uma rede mais bem vista no quesito preço. Você corre menos riscos de se tornar, sem querer, eventualmente, uma empresa careira ou tida como careira, porque você não estava observando os preços dos competidores. Então, você vai se tornar uma rede muito mais competitiva. E a terceira é uma rede muito mais rentável, né? Principalmente com base nesse último exemplo que eu dei, quando você começa a monitorar os preços, principalmente, né? Ou a gente fala que é cortar o mato alto. Você pegar os produtos que você está barato demais em relação aos competidores que você tem e os produtos que você está caro demais em relação aos competidores. Quando você corta esse mato alto, quando você corta o mato de cima, você fica mais bem posicionado, ou seja, você se torna uma empresa mais competitiva. Quando você corta o mato de baixo, que é esse dos produtos que estão baratos demais, você ganha margem, você ganha lucratividade, você ganha ticket médio. Então, você só tem benefícios com isso. E não necessariamente esse de baixo você tem que ficar mais caro, você pode pôr mais barato ainda, você já está mais barato. Mas você posiciona um pouco mais barato ou até mesmo no preço do competidor baseado na sua estratégia. Então, você melhora bastante a sua rentabilidade e margem também. Então, eu colocaria esses 3 pontos como assim, os principais benefícios de você ter uma análise baseada na pesquisa dos competidores.
você tem alguma coisa para acrescentar, a gente já tem algumas perguntas aqui no nosso chat, antes de abrir para as perguntas. Acho que o Ed não... Tá ouvindo aí? Estamos sim. Tá me ouvindo, Paulo? Sim, agora estou te ouvindo, Ed. Eu não sei se a Adriele deve ter tido algum problema aí de acesso, mas acho que eu queria trazer um ponto aqui também, que até o José Evangelista enviou uma pergunta, né, sobre como a pequena farmácia consegue monitorar preços, principalmente das grandes redes, se os valores divulgados no site são diferentes dos preços no balcão. Tem uma questão aí, Paulo, vou passar para você responder também, mas o dado do preço do concorrente que entra um lado. Acho que o Ed caiu. Acho que sim. Mas aí, eu Paulo... posso pegar o gancho da pergunta, se você quiser repetir a pergunta para mim, por favor, Adriana? Então, o José Evangelista perguntou aqui no chat: Paulo, como a pequena farmácia consegue monitorar os preços, principalmente das grandes redes, se os valores divulgados no site são tão diferentes dos preços no balcão? O Edmilson voltou. Voltei aí, foi mal, pessoal, caí aí. Pode continuar. Mas aí, esse dado, eu estava falando, o dado, né, é uma coisa meio difícil de ser conseguida, como a pergunta aí veio, né? Como é que você consegue esse dado? Tudo que a gente falou aqui, né, é muito legal, mas assim, você precisa ter o dado do seu concorrente. Como é que você vai conseguir gerar esse dado, né? Se você vai no e-commerce, entra no site para coletar esse dado, eventualmente o dado não vai ser o mesmo da loja. Se você vai na loja do vizinho coletar, primeiro que você, né, vai ter um custo razoável, né? Você vai ter que ter pessoas indo pesquisar. E aí entram algumas outras questões técnicas, né, de coleta de preço. Qual é a frequência que você vai coletar? Vai conseguir coletar todo dia? São 10 mil SKUs, eventualmente, 6, 10, 12, 15. Você não vai conseguir coletar todos, você vai coletar o quê? Uma curva A, uma curva AA, né? Qual é a amostragem que você vai ter? Ou seja, vamos supor que você está competindo, você entende que você compete com as grandes redes. Você vai fazer coleta de quantos preços aí, né? De quantos desses seus concorrentes? Tem um problema grande no varejo farma, que é muita promoção, né? O preço é o preço regular, é o preço por convênio, tem vários tipos de convênios, tem um desconto ali de loja. Então, você tem uma grande quantidade de preços. Então, como é que você faz esse tratamento de dados? Então, isso tudo se torna muito difícil. É muito complicado fazer isso para uma rede pequena. Até mesmo para as redes grandes, elas sofrem um pouco com isso. É por isso que muitas redes contratam, né, empresas que fazem essa pesquisa. A Profer lançou um produto recentemente, né, que é o Busca Profer. Vocês podem acessar no site da Profer, entrar lá, www.profer.com.br. Lá vocês conseguem acessar o Busca Profer, que a gente colocou aí no mercado justamente pensando nessa dor do pequeno, mas também do grande, que é fazer essa coleta. Então, lá você consegue ver para os principais produtos de uma farmácia a nossa coleta, né, a coleta de preços que a gente faz, que tem ali, como eu falei, os principais produtos, você consegue ver alguma ideia dos concorrentes, você pode ter, e você tem essa pesquisa por é uma dor importante. E aí, Paulo, não sei se você quer complementar alguma coisa para a resposta aí do nosso colega. Eu acho que você disse tudo. Eu vou só complementar com algumas coisas que realmente fazem sentido. É uma dificuldade que eu vivenciei, né, estando no dia a dia do varejo. Até para grandes redes, é muito complicado você ter uma estrutura de time de pesquisa propriamente dito. Farmácia, por si só, já é um canal muito difícil de se pesquisar, né? Medicamentos, principalmente, que é o core do negócio, né, que é o coração do negócio, é um mix de produtos muito difíceis de ser pesquisados, né? Porque se você for na loja, eles ficam atrás do balcão, você tem que perguntar a alguém. Se você tem que perguntar a alguém, você tem que estar com a receita em mãos. Então a pessoa já desconfia que você é um pesquisador e eventualmente não vai nem querer te passar o preço. Então farmácia realmente ele tem essa dificuldade de coleta, né? Principalmente na parte de medicamentos. E na parte de não medicamentos, como você falou, é um mix muito promocionado. Então, se você não tiver uma frequência adequada,
você fica defasado no preço. Porque hoje você está precificado de um jeito que você seguiu o concorrente tal ou se balizou por ele, no outro dia já está diferente, e isso num espectro que você vai ter mais de um competidor-alvo, isso começa a ficar inviável você gerenciar um time de pesquisa, né? Justamente pensando nisso, que o Buscaprof ele atende essas demandas do lojista, né? Porque você não consegue, é muito caro uma estrutura de pessoas para que você tenha isso internamente, né? Quase todas as redes que eu conheço, propriamente dita, eles preferem terceirizar esse trabalho porque é um investimento operacional muito grande, que aí começa a ficar caro, né? Você poderia estar tendo um investimento interno muito em outras áreas que geraria muito mais benefício, custo-benefício, né? O custo de pessoas, né? Inclusive até para a área de pricing como uma delas. Tá sem áudio aí, Adriane. Coisas do digital. Excelente, Paulo e Edmilson. Acredito que vocês responderam super bem essa questão, né? E de como o Buscaprof, a solução que a Prof lançou recentemente, toca mesmo nessa dor, né? Foi pensada para tocar nessa dor das pequenas farmácias, porque, como você disse, as grandes, elas conseguem, né, driblar esses desafios, mas as farmácias menores esse desafio se apresenta um pouco maior. E aí temos mais perguntas aqui, eu acredito que é do Henrique Zanotti. Se uma farmácia em minha região está queimando preços em todos os produtos, qual estratégia eu devo tomar, visto que os preços que ela pratica não me deixam margem alguma? Edmilson e Paulo. Você quer falar ou eu vou, Ed? Pode ir lá, Paulo. Então, depende um pouco, né? A gente precisaria de mais informações para te ajudar nessa pergunta, porque se for um queimão propriamente dito, né, uma estratégia de queimão, esse estoque vai acabar em algum momento, né? Ninguém consegue sustentar um preço de queimão muito tempo. Então, eu sugiro, nesse caso, que assim, não siga seu competidor, senão vocês dois vão morrer afogados com a margem negativa nesse caso, né? Agora, se isso for alguma estratégia que ele está tendo uma certa constância, você vê que é um preço promocional, por exemplo, ou que não é um markdown, que é o queimão que eu estou comentando, aí vale você conversar com seus distribuidores ou seus fornecedores. Porque, assim, por mais que cada rede, né, eventualmente pode ter uma tabela de preço de acordo com o seu tamanho, né, estrutura de compras e tudo mais, não é comum grandes variações de custo ao ponto que alguém consiga vender e você ter margem negativa, salvo promoções e queimões. Por isso que eu estou falando que assim, vale entender há quanto tempo que ele está nessa. Se for muito tempo, a gente precisa negociar isso melhor, provavelmente, porque aí já não é questão de promocional mais, deve ser a condição comercial que ele tem. Então, eu sugiro você tentar negociar. Caso já tenha feito isso e não conseguiu, aí vale também a gente ver produtos similares, né? Você tem produto que assim, você vai ter negociação comercial positiva e tem produto que você sabe que você não vai conseguir negociar bem. Então, nesse caso, eu recomendo até você tentar ver no mercado um mix similar, né? Igual deu o exemplo do genérico. Caso seja um medicamento genérico, procure outro laboratório e tente uma negociação melhor. Assim, tem hora que não adianta, né? Você não vai conseguir. No caso de não medicamentos, que é um pouco mais complexo, você vai ter sempre o item que a gente chama item capitão, né, que é a grande marca, aquela marca consolidada e que não tem jeito, você precisa ter, porque mesmo que você esteja um pouco disposicionado nela, você precisa ter, porque vai ter procura na sua loja desse item em algum momento, mas você procura uma marca que cumpra o mesmo papel, mesmo que eventualmente de qualidade inferior, para que você tenha uma marca popular desse item. Então, você gera a opção de compra para o cliente. Quando você não consegue combater no item específico, você tenta criar uma grade de preço para esse item, tentando mostrar para o cliente que, eu tenho esse item que você quer. Infelizmente, eu não estou com preço legal nele, mas eu tenho esse outro aqui, que pode te dar como opção de custo-benefício melhor. Sensacional, Paulo. Temos outra pergunta aqui, Henrique Zanotti. Se uma farmácia em minha região está queimando preço em todos os produtos, qual essa é a mesma, Adriane. Essa é a Desculpa, gente. Então, vamos para a da Karina. Boa noite.
Para situações de produtos promocionados, teremos que fazer duas análises, uma com preços originais e outra com preços promocionais, ou utilizamos apenas uma deles? Boa pergunta. Pelo menos quando a gente tem esse input vindo de softwares, igual eu vou falar do Buscaprof, que é a nossa ferramenta, você vai ter, nesta ferramenta, você vai ter discriminado o menor preço encontrado, o preço médio encontrado, né? Normalmente, para uma precificação regular, você usa a média dos seus competidores-alvo que você definiu como concorrentes. Por que você usa a média? Porque quando você se baliza no mínimo, mesmo você sendo uma rede de combate, é um pouco perigoso. Por quê? Porque pode acontecer o que você comentou agora, né? Se você se baseia no preço mínimo de 5 concorrentes, por exemplo, sempre um deles vai estar em uma possível promoção com esse item. Então, você sempre vai estar promocionando o seu regular em cima de um preço promocional. E isso é perigoso. Então, por isso que quando a gente calcula o preço médio para os nossos clientes, a gente tem esse cuidado de não entrar... Assim, a gente mostra para você quem é o carinha que está fazendo aquele preço mais baixo. Mas a gente recomenda fortemente que você precifique em cima do preço médio. Porque aí, quando você pega o preço médio, você expurga esse efeito promocional. E quando você tem também no nosso software uma linha temporal de pesquisa. Então, você consegue identificar essas promoções, principalmente quando elas são muito agressivas, você consegue identificar quem é o concorrente que está fazendo aquele preço, e você nitidamente, como ela foge da linha, você sabe se ela é uma promoção temporária ou não, porque historicamente você vai ter esse dado. Então, a gente consegue te ajudar tanto na identificação de uma eventual estratégia promocional, mas a gente também não vai te recomendar que você use esse preço promocional para moldar uma estratégia de preço regular. Mas nada te impede de você identificar uma promoção na nossa plataforma e cobrar do fornecedor, eventualmente, uma verba de trade para que você promocione também, de maneira que você consiga combater o seu competidor sem ter que abrir mão de margem para isso. Bacana, excelente. Temos mais uma pergunta e já estamos chegando ao final do nosso encontro. José Vitor, a dificuldade do pequeno varejista é justamente a amostragem. Uma quantidade pequena, não é na verdade a pergunta, uma quantidade pequena de preços cotados não é suficiente para que se tenha um padrão de precificação do concorrente. E aí? Perfeito, concordo plenamente. Um dos maiores dificuldades da pesquisa, além da própria coleta que eu já comentei, é a quantidade coletada mesmo, né? Porque se você coleta poucos itens, você não consegue cortar aquele mato alto que eu estava comentando mais cedo, né? Você não consegue colocar o seu perfil, né, o seu posicionamento como empresa, porque você vai precificar alguns itens. Então, por isso que essas plataformas como a Prof, a gente consegue fazer isso por você, né? A gente vai trazer pesquisas para os seus mix, para todo o seu mix, né? Claro que vai ter seus itens principais, a gente vai trazer com muito mais frequência, né? Você vai ter um item lá que é campeão de vendas, meu curva A gente vai pesquisar ele com uma frequência muito maior do que um produto que você vende uma vez no mês, a cada 2 meses você vende uma unidade. Mas o importante é que você tenha uma referência de preço sempre. Você nunca vai precificar no escuro. Eu acho que quando a gente está fazendo a estratégia, que a gente está usando como base o preço do competidor, a gente não pode se deparar no momento que eu estou no escuro. Eu peguei um produto, eu não tenho pesquisa desse cara, o que fazer? Né? Então, senão, porque se você está precificando por concorrente, você não tem esse dado, você passa a voltar a precificar por markup, né? pelo seu target de margem. Então, por isso que essa frequência também vai te dar tranquilidade de você ver, ó, não, esse produto aqui, historicamente, ele é X reais. Então, para cima, para baixo, ele varia, mas varia pouquinho, né? Ele vai vamos supor, um produto é 15 reais, ele vai para 15,50, 15,90, volta para 15,40. Você vê que ele não tem grandes variações de preço. Quando você vê esse movimento histórico, te dá uma certa tranquilidade de tomada de decisão que antes você não tinha quando você não tem pesquisa. Excelente. O Paulo já acabou apresentando aí, né, a nossa ferramenta. Algumas, né, das vantagens, do benefício gerado por essa ferramenta, que é o Buscaprof, que é justamente essa parte de ter ali um painel, né, que vai mostrar para você não só o preço mínimo, mas o preço médio e máximo daquele produto, comparando os diferentes concorrentes, diferentes produtos por categoria,
né? E também toda essa variação temporal dos preços, como esses preços têm se comportado, que é importante para a gente identificar a estratégia ideal de precificação que a gente vai colocar e a parte da promoção, como a Karina trouxe aí, né? Que é uma dor muito grande do varejo. E aí, Edmilson, Paulo, para a gente finalizar o nosso encontro hoje, quais, assim, o que mais vocês gostariam de acrescentar sobre esse tema para que a gente pudesse fechar, né? Qual dica, como superar esses desafios tão grandes que a gente comentou aqui hoje no varejo e por onde as pequenas redes podem começar? Pode. Bom, acho que eu posso ir pegando aqui. Bom, eu acho que a gente já conseguiu hoje, felizmente, cobrir ali alguns pontos principais, né, quando a gente fala de precificação por meio, né, utilizando esse monitoramento dos concorrentes. Eu acho que eu traria aqui, né, seria um ponto que é, claro, é importante você saber, né, ter uma margem que vai gerar o seu resultado, olhar o preço do concorrente, mas também ficar atento à disponibilidade a pagar também, né, do seu cliente, né? Então, eventualmente, tem produtos que você vai ver o seu concorrente se posicionando, até uma das perguntas aí, ou seja, o concorrente se posicionando, preço muito baixo e tal, e daquela insegurança, né? Poxa, será que eu vou bater o preço do concorrente ou não? Então, acho que às vezes você tem que ter também essa sensibilidade que vocês de farmácia, que estão no dia a dia aí, né? Tem essa sensibilidade que é, poxa, esse produto aqui, eu acho que eu não preciso necessariamente bater, né, o preço. Acho que o cliente aqui vai ter ele vai aceitar pagar um valor aqui um pouco maior, um valor justo, não estou falando de ser um valor caro, não é um valor justo, mas o cliente vai conseguir, vai ter essa disponibilidade a pagar. Então, também não ficar tão fixo, né, tão preso a sempre a querer bater o concorrente, é ter essa noção dos produtos que você vai conseguir rentabilizar e outros produtos não, outros produtos realmente você vai competir, vai gerar fluxo na sua loja, né? Mas tem que ter essa noção que se você competir com todos, você acaba castigando demais a sua margem. Esse é um ponto, acho que outro ponto a trazer é um pouco questões de método também, né? A gente sabe que como tem muitos produtos, né? A gente falando aqui por volta de 10 mil SKUs, as redes aí tem dezenas, centenas, milhares de lojas, então fica uma quantidade muito grande de produtos loja a se precificar. Então, hoje a Proffer tem, além do Busca Proffer, né, a gente tem outros serviços aqui que ajudam o varejista nesse trabalho da precificação de todos, né, esses produtos loja. Então, a gente consegue ajudar as farmácias nessa precificação, porque é realmente uma tarefa que é humanamente impossível, né? Você precificar 10 mil produtos, vamos botar aí 20 lojas, 50 lojas, 100 lojas, é humanamente impossível. Então, precisa de ferramenta, e a Proffer tem essas ferramentas. Eu queria deixar só essas mensagens finais aí. Bacana. E você, Paulo? Eu concordo com o que o Ed falou. Assim, acho que as mensagens são essas. Por mais que a gente está aqui trazendo, né, o monitoramento concorrente, acho muito importante o que ele falou no sentido de tomar cuidado, né, de não seguir fiamente o preço do competidor sem olhar a sua rentabilidade, né? Inclusive, uma própria curva ABC simples te ajuda nisso, né? Você tentar alinhar o que você vende mais e você ser mais competitivo nesse mix, começar a dar um pouco mais de análise na tomada de decisão de preços, que você vende menos, eventualmente você pode ficar um pouco mais caro, tentar dar um pouco mais de análise de dados mesmo para fazer isso, né? A gente sabe que o pulo que a gente dá quando a gente sai do markup para o competidor já é um pulo muito grande, né? Que entra na questão das informações. Então, quanto mais você conseguir diariamente pegar mais produtos, analisar e fazer o ajuste de preço necessário, mais você tende a crescer a sua rentabilidade e a sua competitividade. Claro que isso, o Ed acabou de falar, isso é humanamente impossível de gerir tantos produtos ao longo do tempo, né? Mas até lá a caminhada é longa, vocês vão ter um aprendizado muito bom já fazendo esse primeiro contato, tendo dado na mão de vocês, alinhado ao dado de venda que vocês já possuem de vocês.
E aí, ao aprendizado, né, ao longo do tempo, conforme o aprendizado e também com o crescimento da rede de vocês vão verificar que vai ter essa necessidade de você ter outro produto que vai te auxiliar na decisão de preço. Seja ele um produto que vai te ajudar realmente, propriamente dito, a recomendar um preço para você, que aí a gente está falando do Proffer Máximo ou de qualquer outro produto de inteligência de preço, ou até mesmo em produtos que vão te trazer mais dados, né, que é o que a gente estava comentando, como institutos de mercado, como a Equive, a Nielsen, que vai te trazer dados de mercado, vai te trazer os produtos que vendem eventualmente bem em algum mercado que você não possui. Então, tudo isso são produtos para ajudar na decisão de preço, né? Você pode ter um produto que vai te ajudar no gerenciamento de categorias, que vai basear no seu posicionamento de produto em gôndola. Então, note que tudo isso, no final, são inputs para você fazer o melhor preço. Pensa que tratando os preços com o competidor, você já está começando, você está dando o primeiro passo ao sucesso. Daqui para frente, vocês vão evoluindo cada vez mais. Excelente. Bom, Edmilson, Paulo, parabéns pelo conteúdo de vocês. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui compartilhando esse conteúdo. E agradeço em nome de quem está assistindo, acompanhando aqui, e por mim também, que sempre aprendo muito com vocês. Esse é um assunto que é complexo, né, que requer realmente encontros como esse, para que a gente consiga cada vez mais ir desvendando, né, esse mistério, esse desafio que é a gestão de preços, né, no varejo. Bom, para vocês que estão assistindo aqui, antes de agradecer o Edmilson e o Paulo, eu queria agradecer vocês, né, e falar que esse é o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter aqui na Proffer. É o último do ano, mas é o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter aqui, e pedir que vocês sugiram também, né, possam sugerir temas, dificuldades, dores, comentar, que a gente vai estar trazendo esses conteúdos para vocês ao longo do tempo. Então, assim, Edmilson, Paulo, muito, muito obrigada, parabéns, e é isso. Contem com a gente também, quem está assistindo, para auxiliar vocês, né? A gente tem no nosso site, no nosso blog, conteúdos semanalmente, diariamente atualizados para trazer, né, mais conhecimento sobre esse tema. Estaremos disponibilizando também um e-book específico sobre gestão de preços, estratégia de precificação baseado no concorrente. Então, assim, cada vez mais vai ficar mais fácil, né, desenvolver uma estratégia de precificação mais inteligente, né? Bacana. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Edmilson. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.